Nesse vídeo eu quero te trazer um insight importantíssimo a respeito dos fundos imobiliários e que talvez você não tenha visto ninguém comentar sobre isso por aí. Vem comigo. Olha, o IFIX acabou caindo um pouco nesse ano, mas especialmente por conta desse derretimento do TRXF, que destruiu quase 30% de valor e pode destruir ainda mais, a polêmica dos fundos imobiliários voltou à tona. E por conta disso, eu acho que é importante tratar a respeito de um ponto que o pessoal ignora ao investir em fundos imobiliários, aparentemente. Um primeiro ponto que eu preciso destacar aqui é o seguinte: vocês sabem que a minha preferência pessoal é por ações. Isso porque eu não sinto a necessidade psicológica da renda mensal. Eu não tenho essa necessidade. E eu entendo o portfólio que precisa disso. Tudo bem, mas como eu não tenho, eu prefiro dedicar mais esforços para gerir um portfólio de investimentos com foco em ações, porque as ações, elas têm possibilidade de entregar mais retorno pelo seguinte motivo: porque os negócios, eles possuem mais barreira de entrada do que os negócios meramente imobiliários, que teoricamente são negócios mais simples. Então a rentabilidade desses negócios dificilmente será muito alta, tá? Agora, a gente precisa reconhecer que o caso TRX não pode ser tomado como uma verdade para todos os casos de fundos imobiliários. Porque é injusto falar isso, supondo que no mundo das ações não acontece nada. Quantos IPOs deram certo desde 2021? Somente Horizon e Caixa Seguridade. Só. Os demais destruíram valor até então. Tivemos o caso de IRB, Americanas, Cosan, uma série de casos de lesões graves aos acionistas. Então isso aqui não acontece só no mercado de fundos imobiliários, acontece que o mercado de fundos imobiliários é o maior mercado do investidor pessoa física no país. Logo bate 3,5 milhões de investidores, um crescimento muito acelerado. Mesmo num cenário de juros em alta, esse mercado cresce 15% ao ano. E aí, me parece óbvio repetir o seguinte: IFIX, tá? A gente já vai tratar um pouco do IFIX. Mas fundos imobiliários no geral, eles não vão conseguir vencer desse juro. Praticamente nada vence desse juro de 14%. Mas quando o juro está mais baixo, o IFIX vence. Olha, até 2020, o IFIX entregando mais do que o dobro do CDI, mais do que o dobro, com rendimento mensal isento caindo na sua conta. E você tem aqueles fundos vencedores? Claro, eu preciso pegar os vencedores aqui. Da mesma forma que a gente usa como exemplo numa carteira vencedora Itaú, Porto Seguro e assim sucessivamente, o fundos imobiliários é a mesma coisa. KNRI, você teve dor de cabeça com o KNRI? Não. Ele tá perdendo agora? Tá por pouco. Mas batendo o CDI também, quando o CDI tá mais baixo. O BTLG, excepcional, né? Mesmo agora, superando o CDI com tranquilidade. HGRU, também superando, mesmo após toda essa queda. Então é aquilo que você já sabe aqui, não é esse insight que eu quero te passar. A correlação negativa entre juro e fundos imobiliários. Mas a gente tem que ir além disso. Primeiro, sobre o IFIX, da mesma forma que a gente fala que a sua carteira de ações não é o Ibovespa, a sua carteira de IFIs não é o IFIX. Claro, né? Por quê? Primeiro, indo aqui para o IFIX, o que a gente tem de problema aqui? Tem 106 ativos, 106 fundos imobiliários, mas, apesar disso, joguei aqui na planilha, os top 5 fundos imobiliários do IFIX, que são KNCR, Canip, ou seja, 2 de papéis, BTLG, XPML, HGLG, esses 5 fundos aqui, eles representam mais de 25% dessa carteira. Então, dificilmente vai representar a sua carteira. Então, ele é pulverizado em número de ativos, mas os outros ativos possuem um percentual muito reduzido de alocação. E se eu juntar aqui o MXRF11 mais o fundo de papel, vai para quase 30% em 6 fundos imobiliários, uma carteira de 106. Então é uma carteira concentrada e aparentemente ineficiente. Então ela não representa. Então esse aqui é outro ponto que você precisa considerar ao investir em fundos imobiliários. A sua carteira não é o IFIX, tá? Porque o IFIX é um índice concentrado, como a gente viu, e que não vai representar a sua carteira. Então sim, é bem possível e provável que selecionando de maneira adequada fundos imobiliários, você consiga ter um desempenho melhor que o IFIX e sem encher o seu portfólio de fundos imobiliários. Mas antes da gente prosseguir aqui nesse insight que eu quero te passar, eu quero te dar um recado aqui da nossa parceira do canal, que é a EQI, Eu Quero Investir. É uma corretora que tem como sócio o BTG Pactual, temos conta aqui na corretora e aqui, além de você ter um atendimento diferenciado, você conta com todas as ferramentas da plataforma do BTG Pactual, já que a EQI usa essa infraestrutura. Então tem calculador de imposto de renda, você pode investir em Bitcoin, nos mais diversos ativos de renda variável. E se você se tornar membro do canal, você tem corretagem zero na EQI. Então abra sua conta, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Tornando-se membro, você também tem corretagem zerada. Então você vai utilizar a infraestrutura do BTG com um atendimento premium da EQI e com corretagem zero sendo
membro do canal. E eu vou estar na Money Week, que é um evento produzido pela EQI, ali em Balneário Camboriú. Se você estiver por lá, só me dá um alô, tá? Então, de novo, link para abertura de conta aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Voltando aqui, veja, ao investir em fundos imobiliários, você não concorda comigo que você está sujeito a todos os riscos, a todas as variáveis do mercado de imóveis? Claro, né? Fundo imobiliário. E eu te pergunto, o mercado imobiliário, como que ele funciona? Ele entregou bons retornos históricos? Ele é um mercado cíclico ou anticíclico? Ele sofre ou não sofre muito com os ciclos econômicos? Então, é isso que você tem que pensar. Por quê? Porque a ideia de renda recorrente, baixa volatilidade, que no geral é algo verdadeiro com fundos imobiliários, ele acaba sendo uma ideia incompatível com a ciclicidade do mercado imobiliário. E o mercado imobiliário é cíclico. Então existe aqui um embate que acaba confundindo os investidores de fundos imobiliários. Que é o seguinte, olha, eu vou investir em fundo imobiliário porque são ativos que vão me entregar retornos consistentes e renda ali mensal, tranquila, tal. Só que esse investidor, ele tá certo aqui, só que ele ignora a ciclicidade dos imóveis. E se os imóveis não estão se valorizando, ou existe uma alternativa de investimento mais rentável a princípio, que são títulos públicos no primeiro momento, você vai ter volatilidade. Até porque fundo imobiliário é um ativo financeiro. Como ativo financeiro, eu comparo com a taxa dos títulos do governo. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no retorno histórico do mercado imobiliário. E para isso, você pode utilizar aqui o índice FIPE-ZAP, que é muito utilizado para medir esse retorno. E aí, o que eu fiz? Eu peguei desde 94 o índice FIPE-ZAP, só dá para medir alguma coisa nesse país a partir do plano real. E aí eu peguei todo o retorno histórico até junho de 2015, que é a série histórica aqui, nesse primeiro momento. Isso deu 1.141% de retorno total em 20 anos, o que dá 13% ao ano. Um bom retorno, tá? Quer dizer que só carregar imóvel nesse período na média, você ganhou 13% ao ano. Não é ruim, não é ruim. A média dos negócios é isso, é ganhar 12, 13%. Então ficou na média dos negócios. Só que você tem períodos de baixíssima rentabilidade, muito abaixo disso aqui, e períodos de altíssima rentabilidade, muito acima disso aqui. Isso denota ciclicidade. Quer ver só? Coloquei aqui do lado. Tá vendo esse 37%? De onde que eu tirei isso aqui? Eu tirei daqui, ó. Eu peguei o período 2011, junho de 2011, a junho de 2013, 2 anos. Por que eu peguei esse período? Em que o índice saiu de 123 para 169. Foi esse o cálculo que eu fiz, ó. 123 para 169, deu 17% ao ano. Então, veja, nesse período de 2 anos, eu vou até pegar um período de 3 anos para você ver que o retorno não mudou tanto. Então, eu pegaria daqui, ó, 108, dezembro de 2010, a 181. Então, 181, 108, aí vamos dar o prazo, né? 3 anos. 18, quase 19% ao ano. Um ciclo que me deu quase 20% ao ano com imóveis. Mas o que aconteceu nesse período? 2010, 2013, especialmente 2011 e 2013. O que aconteceu foi o seguinte. Esse aqui é o histórico de taxa Selic. Esse histórico está no site do Banco Central. Peguei aqui para você, ó. Selic a 12,5 em 2011. O que aconteceu com a Selic na sequência? Começou a cair, um ciclo de cortes. Que parou aqui justamente em 2013 em 7,5. Que aí voltou a subir. Então veja que não foi à toa. Eu reduzo a Selic, eu estimulo a economia e especialmente o mercado imobiliário. E aí o preço de venda dos imóveis sobe. Só que há períodos que os imóveis entregam baixíssimo retorno. É brincadeira de entregar pouco acima da inflação. Só que existem momentos de... Então, sabe o que isso parece? Negócios cíclicos como Vale, em que... Eu vou até pegar aqui o ROI da Vale. Olha o ROI da Vale. 63%, 15%, 7,5%. Essa montanha-russa de rentabilidade é típica do setor imobiliário. Portanto, senhores, imóveis são cíclicos, logo, fundos imobiliários, de tijolo especialmente, são cíclicos. Aí eu vou pegar aqui o KNRI para você ver o histórico de indicador preço ou valor patrimonial desse fundo. Que loucura. Ó, nesse momento tá negociando abaixo, né, do valor patrimonial. Tá. Só que em 2019 tava negociando com 30% de adicional sobre o valor patrimonial. Você vai me perguntar, por que o dividend yield caiu abaixo de 6%? Por conta do ciclo imobiliário. E o nosso viés de recência, de disponibilidade, ignora tudo isso, porque a gente tá vivenciando já há algum tempo juro muito alto. E aí não tem como imóvel se valorizar. Não tem como. Inviável. Eu peguei aqui também, ó, comportamento recente dos preços de venda de imóveis residenciais FIPE-ZAP. Ó, IPCA, os últimos 12 meses, variação 2025, né? 12 meses, IPCA variou 5,53, IGPM 8,5, índice FIPE-ZAP 7,97. Ficou abaixo do IGPM, pouco acima do IPCA. Quando o juro está muito alto, normal é isso. Ficar próximo da inflação ou abaixo da inflação eventualmente. Isso é esperado. Mercado cíclico. Não tem jeito. Não tem mágica aqui. Deixa eu pegar agora para você aqui o retorno em aluguéis, né? O yield de aluguéis.
Ó, yield mensal em imóveis residenciais é 0,51%, 6,14 ao ano. Imóvel comercial, tá? Aí eu vou, não, deixa eu pegar aqui, ó. Voltando aqui para imóvel residencial. Variação mensal do preço de venda, só 0,46. O aluguel rende mais. Loucura, né? Ou seja, cresceu 5,46 nos últimos 12 meses. 2026 está horrível. Aí você pega, imóvel comercial é pior, cresceu só 0,18. Ninguém quer. Rentabilidade do aluguel no imóvel comercial está maior, 0,63 ao mês. Mas veja que não tem mágica aqui. Portanto, me parece óbvio que enquanto essa curva de juro extremamente proibitiva para a economia não melhorar, os imóveis vão continuar entregando um retorno assim, ó. E aí você vai observar uma certa volatilidade na sua carteira de fundos imobiliários. Só que veja, a hora que esse juro, a gente não sabe quando vai ter que acontecer, ficar no patamar mais interessante, a gente vai poder ter fundo imobiliário que hoje está pagando yield de 9, 10, pagando de apenas 6. Por que vai pagar só 6? Porque as cotas irão se valorizar. E a gente viu que o mercado imobiliário pode entregar muito retorno em dados momentos de juros mais baixos. Ciclicidade. Então, daí que veio a minha ideia aqui de te falar que existe uma incompatibilidade entre a previsibilidade dos fundos imobiliários e a ciclicidade do mercado imobiliário. É diferente de uma ação de serviço público do setor elétrico, uma transmissora de energia, que praticamente em qualquer ciclo, de juro alto ou juro baixo, ela vai te entregar resultados previsíveis. No mercado imobiliário isso é muito difícil, existe muita ciclicidade, te mostrei aqui. Luan, o que eu faço então? Viu? Você gosta de fundo imobiliário? Você gosta da recorrência de renda? Então aceite receber pouca renda escolhendo os fundos imobiliários mais conservadores, que eu já falei sobre isso, estilo KNRI, os mais conservadores, porque você vai ganhar pouco agora com juro alto? Vai. Aceita isso. Mas a hora que o mercado virar, aí você vai ter a recompensa. Só a diversificação salva. Por isso você não deveria só ter fundo imobiliário. Senão você vai ficar em um ciclo que a gente não sabe quando vai acabar, chupando o dedo, vendo uma rentabilidade baixa. Inevitavelmente. Por quê? Por causa da extrema correlação do mercado imobiliário com a taxa de juro básica da economia. Especialmente juro futuro em se tratando de fundo imobiliário, que é um ativo financeiro. Então esse insight que eu quis te passar, basicamente, sai desse vídeo entendendo. Olha, eu entendo porque eu estou ganhando pouco fundo imobiliário. Por quê? Porque o mercado imobiliário real é cíclico e ele pode entregar altos retornos com juros mais baixos, só que ainda não é o momento. Então agora eu tenho que aceitar, se eu quero ter fundo imobiliário na carteira, ganhos módicos. É isso. No mais, considere se tornar membro do canal, tendo acesso a vídeos exclusivos, planilha de valor intrínseco de ações e tudo mais. Os benefícios estão aqui embaixo, você pode cancelar a qualquer momento e ter o benefício da corretagem zerada na EQI. E qualquer dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo.